Olá pessoal, estamos de volta às nossas discussões filosóficas, às nossas aulas de filosofia. Para recomeçar, hoje nós iremos rever informações em torno da teoria do conhecimento. Para isto, vamos retomar alguns conceitos, como por exemplo, os conceitos vinculados à escola sofista. Ok? Sem problema? Então, vamos lá. Quem foram os sofistas? Segundo a história da filosofia, os sofistas foram um grupo de filósofos que pertenciam à escola sofística, que se desenvolveu lá pelo século IV ou V a.C. Esta escola era composta por um grupo de sábios eruditos e itinerantes. O que significa itinerantes? Que viviam aí de um lugar para outro, não tinham local fixo para desenvolver suas teorias. E eles dominavam a técnica da retórica e do discurso, ou seja, ensinavam as pessoas a falar em público, a expor suas ideias, etc. E estavam sempre interessados em divulgar seus conhecimentos em troca de pagamentos de taxa pelos estudantes ou aprendizes. Essa postura não era bem vista pelos outros filósofos, e por isso eles foram chamados de mercenários do saber. E isso, de um certo modo, deu um sentido pejorativo ou um sentido negativo para esse filósofo. No entanto, mesmo existindo essa posição, sobretudo de Sócrates e Aristóteles, eles continuaram a desenvolver esse trabalho. Por quê? Porque tinha uma procura muito grande. E quem é que procurava? Os jovens ricos ou de famílias nobres da Grécia Antiga, que buscavam os sofistas interessados em adquirir conhecimentos gerais que eram indispensáveis. Conhecimentos em torno aí da oratória, da retórica, da ciência, da música e, claro, filosofia. Por que essa procura? Ora, na Grécia Antiga, quem tinha um domínio do discurso da retórica poderia dominar a política da região. E isso era extremamente importante. E os sofistas, como ensinavam isso, passaram a ser também extremamente importante para essa realidade. Para muitos estudiosos, o termo sofista não corresponde, portanto, a uma escola filosófica, e sim a uma prática. Mesmo não sendo aí chamado de filosofia, eles desenvolveram determinadas posturas que passaram a ajudar a população a produzir sua própria filosofia ou então produzir o seu próprio conhecimento. E por conta disso surgiram várias características vinculadas ao sofista, tipo oposição entre o natural daquilo que é cultural. O que é que significa isso aí? No comportamento humano existe comportamentos naturais e culturais. Para o sofista, aquilo que era natural era imutável, mas aquilo que fazia parte da cultura, dos costumes, comportamentos, etc., isso poderia e deveria ser mudado. Então, essa ideia de buscar mudanças culturais começa a entrar na ideia de que, para os sofistas, os pensamentos, as posturas, os comportamentos são mutáveis e devem ser mudados. Por quê? O tempo passa, as concepções mudam e automaticamente as pessoas também têm que buscar essa transformação e essa mudança. Portanto, aquilo que faz parte da cultura e que está em mim e em você, deve ser mudado ou então deve ser transformado de acordo com as necessidades que surgem. Ok? Uma outra característica que se atribui muito aos sofistas é a ideia de que tudo é relativo. Se tudo é relativo, cada indivíduo percebe a natureza, a sociedade, a política, a economia, enfim, qualquer coisa de forma diferente. Por quê? Para o sofista, tudo que se refere à vida prática, como a religião e a política, eram considerados fatores culturais. E vamos lembrar, cultura é mutável, cultura muda. Logo podiam ser modificados. Ou seja, cada indivíduo deve ter sua escolha ou escolher aquilo que melhor lhe convém. Dessa forma, colocavam
as normas e os hábitos em dúvida quanto à pertinência da legitimidade. Tá? O que é que significa isso? Será que o que é bom para mim é bom para você? Será que o que é interessante para mim vai te fazer feliz? É uma pergunta que a gente faz para você. Por quê? Porque geralmente a gente, quando vai conversar com alguém, tem sempre a necessidade de dizer o que é melhor para ela. Mas como é que eu vou saber o que é melhor para você se eu não sou você? Né? Então o indivíduo tem que buscar suas próprias maneiras, posturas e comportamentos e não levar em consideração aquilo que os outros dizem. Por quê? Porque as verdades, tá certo, dos outros são verdades alheias, não a sua. E na hora que você vai conversar com as pessoas, você tem que aprender a argumentar. Aí vem uma terceira postura do sofista que é interessante. Segundo eles, a argumentação é uma estratégia de conquista. Como é que eles defendiam isso? A definição de alma para o sofista é de uma natureza passiva e podia ser modelada pelo conhecimento que vem do exterior, tá? Que vem de fora. Isso é muito importante para a prática que eles exerciam, pois se as pessoas possuem almas passivas, elas podem ser convencidas de qualquer discurso proferido de forma encantadora. Tá? Como eles tinham um dom da retórica, sabiam argumentar, então automaticamente eles viam a necessidade dos indivíduos aprender a argumentar. Por isso, segundo eles, era preciso lapidar a técnica a fim de levar as pessoas a pensarem de um modo que favoreça o orador, ou seja, aquele que está falando para o público. Né? Então, o orador teria uma capacidade de fazer com que as pessoas pensassem do jeito que ele queria. Isso é uma maneira que estava vinculada à capacidade de cada um desenvolver o seu discurso e a sua argumentação. Né? Daí você já começa a ver que essa habilidade para argumentar, para discutir, é uma necessidade nossa, que a gente tem que superar. Nós temos que aprender a argumentar ou então a defender aquilo que a gente pensa. Tá certo? Por quê? Porque você vai notar que quem tem a habilidade de argumentar parte na frente. E a habilidade de argumentar é o quarto ponto que o sofista puxa para exatamente defender a necessidade de aprender a argumentação. Né? Aí eles comentam da seguinte forma: o trabalho dos sofistas respondia a uma necessidade da época. Com o desenvolvimento e a consolidação da democracia nas Atenas do século V a.C., era imprescindível desenvolver a habilidade de argumentar. Daí, os jovens ricos da época buscar os sofistas. Né? Para quê? Para aprender a defender suas próprias ideias, para aprender a convencer a maior parte da população que participava de uma assembleia ou então de uma reunião. E para nós, quais são os benefícios de aprender a argumentar? Aprender a argumentar é defender o seu ponto de vista, é defender a sua maneira de pensar diante das imposições que alguém possa fazer a mim e a você. Portanto, note que o modelo sofista de viver, ou então de produção de conhecimento, faz de nós pessoas não passivas, mas ativas, que vai exatamente aí ter capacidade de questionar, reivindicar aquilo que nos é de direito. E aí, penso você que você tem agora a dimensão da importância de ter conhecimento. Através dele, através do conhecimento, nós superamos barreiras da ignorância e conquistamos o nosso espaço. Esse era o objetivo principal dos sofistas, ou então da escola sofística. Tá? E aí você pergunta, deixaram para a gente algum legado? Tiveram vários filósofos sofistas extremamente aí importantes. Um deles foi chamado de Protágoras. A partir da ideia que esse filósofo levantou, até hoje nós passamos a construir posturas. Né? Mas o que é exatamente que Protágoras colocou e que nos ajuda hoje a compreender o mundo, a lidar exatamente com o mundo? Segundo esse filósofo, o homem é a medida de tudo. Parece um pouquinho filosófico, parece um pouquinho difícil, mas o que é que significa isso? Como é que a gente pode traduzir isso para o nosso
cotidiano. Né? Quando Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, tá? Ele argumenta da seguinte forma. Tá? Quando uma pessoa pensa, tá, que uma coisa é verdade, tal coisa é verdade para ela. Ou seja, a verdade é subjetiva, depende de cada ponto de vista. Se ela é subjetiva, ela também é relativa. E aí a gente já começa a pensar naquela ideia que foi comentada atrás. Tá? Não existe verdade absoluta. Existem sempre percepções diferentes. Daí vai existir sempre opiniões diferentes. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Ok? Não é porque eu sou mais velho do que você que eu sou mais inteligente. Eu posso ser mais experiente e por isso me dar uma melhor argumentação. Mas com o passar do tempo você também pode desenvolver essas habilidades e construir sua própria história, seu próprio conhecimento. Portanto, para os sofistas, tá? Qual era a ideia? Para construir o conhecimento, sempre devemos questionar aquilo que nos é colocado como certezas ou verdades absolutas. Não podemos jamais comer calado, como a gente diz, tá, atualmente. Ok? Sem problema isso? Agora vamos passar para uma outra corrente do pensamento filosófico que falava também da construção do conhecimento. Agora a gente vai falar de Sócrates, tá? E também do método socrático. Aí você pode perguntar, que método é este? Tá? A resposta vem na postura de um filósofo chamado Sócrates. Que postura é essa? Vamos pegar um pouquinho de história da filosofia. Certa vez, o filósofo grego Sócrates iniciou sua jornada filosófica quando ao visitar o oráculo de Delfos, ouviu de uma de suas sacerdotisas que o fato de ele não saber nada o tornava o homem mais inteligente do mundo. Aí apareceu aquela frase, só sei que nada sei. Né? Mas o que é que isso quer dizer? Tá? Que ninguém sabe tudo. Aí aquela ideia de que Sócrates defendia, só sei que nada sei, vai exatamente ao encontro da ignorância. E a ignorância é a porta de entrada para o conhecimento. Por quê? Tá? Porque a gente passa a desenvolver determinados comportamentos que são imprescindíveis. Sócrates, a partir daquele dia, em todas as ocasiões, tá, que ele passava, ele não admitia nenhuma afirmação, ou emitia nenhuma afirmação, apenas fazia novas perguntas. E quanto mais perguntas ele fazia, mais conhecimento ele, tá, conseguia e, claro, superava a ignorância. O que é que isso significa? Pessoal, quem diz que sabe tudo, fecha a porta da aprendizagem. Se todo dia, diante de situações novas, construímos um conhecimento novo, como se pode achar que sabemos tudo? Não é verdade? Então, para Sócrates, o ser humano deve estar constantemente aprendendo. E como é que se aprende? A partir das situações cotidianas. Tá certo? E para Sócrates, o conhecimento se constrói a partir, tá, do diálogo, a partir da discussão, a partir do que ele chama de ironia, né? Como também maiêutica, que faz parte do método socrático. O que é que seria a ironia? A ironia, para Sócrates, significava, tá, sempre questionar aquilo que nós recebemos como verdades. A partir do momento que eu te digo alguma coisa, ou então você me diz alguma coisa e eu questiono o porquê, o que, tá, se vale a pena e etc., eu começo a refletir sobre essas afirmações e ao mesmo tempo te levo, ou você me leva, a também refletir. Será que é isso mesmo? Será que eu estou defendendo a verdade? Então, a partir dessas discussões, a partir desses conhecimentos, tá, nós temos o desenvolvimento aí, tá, do conhecimento de acordo com o método socrático. Então, a ironia, que é um questionamento, vai dar exatamente início a uma reflexão que vem de dentro para fora,
não ocorre, evidentemente, aí, tá? De fora para dentro. Ora, se ocorre de dentro para fora, nós vamos entrar num outro, tá, pilar do método socrático, que é a maiêutica. A maiêutica significa, tá, essa reflexão que nós fazemos acerca daquilo que nos foi proposto enquanto ideia, comportamento ou postura. Quando a gente resolve, né, refletir, pensar sobre o que nos chegou enquanto ideia, a gente começa a refletir, começa evidentemente a buscar novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir e novas ideias irão se transformar em conhecimento. Tá? Para Sócrates, a ironia representava um questionamento em forma de refutação. Né? E a gente tem sempre que colocar isso em prática. Como, por exemplo, se eu chego para você e digo alguma coisa e você pergunta, será que é isso mesmo? Automaticamente em mim já abre a possibilidade de reflexão. Pô, será que eu comuniquei direito? Será que eu falei o que era adequado? E ao mesmo tempo, você, quando faz essa pergunta, também vai começar a fazer suas reflexões e, tá, tanto eu que coloquei uma mensagem para você, como você que recebeu essa mensagem, ambos vão estar pensando. E pensando de dentro para fora. Entendeu? Então, quando a gente fala do método socrático, a gente fala sempre da reflexão que é, tá, feita por mim e por você, que nos faz exatamente aí dono da nossa própria verdade e que faz com que a gente seja um indivíduo único, singular, que tenhamos as nossas próprias ideias. Ok? Entendeu isso legal? Então, nós revisamos com vocês hoje os sofistas, ou a escola sofística, tá? E Sócrates, ou então o método socrático. Ok? Você vai assistir esse vídeo e vai revisar esses conceitos para que a gente tenha a possibilidade de garantir a apreensão desse conteúdo, tá? Por parte do aluno que é você. Ok? Um abraço, até a próxima e de antemão eu já te digo, na próxima oportunidade, no próximo vídeo, nós vamos falar de dois importantes filósofos, tá? Para a teoria do conhecimento. Nós vamos falar de Platão e Aristóteles. Ok? Então eu termino aqui a primeira parte relativa à teoria do conhecimento, tá? E nos próximos vídeos a gente conclui falando aí de outras posturas de outros filósofos. Ok? Um abraço e até a próxima edição.